Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Então é o seguinte, ó, vamos dar continuidade aqui. Estávamos falando sobre MEI e EI, e a partir de agora a gente começa a trabalhar com uma nova figura. Nós já tínhamos introduzido essa ideia, já tínhamos falado sobre a empresa de responsabilidade limitada, quando nós falávamos do empresário individual e da empresa do microempresário individual. Nós temos mais uma figura. Na verdade, a empresa individual de responsabilidade limitada é uma figura nova no direito. Nós tínhamos então as sociedades empresariais e o empresário individual. A figura do MEI e a figura do EIRELI são figuras relativamente novas no direito. A Lei 12.441 de 2011, para o direito isso é relativamente recente, ela vem, institucionaliza e reconhece então essa nova modalidade. Beleza? Eu percebi que o outro vídeo tinha ficado um pouquinho mais... não estava dando para enxergar muito bem as palavras. Eu estou aqui dentro do escritório do meu apartamento. Eu tenho uma lousa que eu gosto de organizar. Então eu estou aproveitando ela. Não sei se está dando para ficar tão claro aí para vocês, mas vamos seguir. Bom, gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a legislação ela fala sobre empresa individual de responsabilidade limitada. A nomenclatura correta, na verdade, né, aqui, ó, como a gente está vendo aqui no slide, a nomenclatura correta deveria ser empresário individual de responsabilidade limitada. Porque a empresa normalmente dá uma ideia de maior complexidade ou de mais de uma pessoa explorando de forma conjunta a atividade empresarial. Mas o legislador utilizou a expressão empresa, mas o mais correto, tecnicamente, seria empresário individual de responsabilidade limitada. Mas quais são as grandes novidades que ela apresenta? Primeiro, galera, é o seguinte, ó, empresário individual e microempresário individual, o que eu dizia para vocês é que eles não possuem personalidade jurídica própria. Então eu tenho lá o indivíduo que vai vender lá a pipoquinha na frente do Abreuzão, do nosso estádio municipal. O cara ele vai lá explorar a atividade, ele quer regulamentar isso, e aí o que acontece? Ele acaba criando uma empresa, ele acaba criando então, pedindo o cadastramento dele, pedindo a emissão do certificado de microempresário individual lá na junta comercial. A pergunta é, ele enquanto pessoa física ele tem a personalidade jurídica dele, e o MEI? E ele enquanto empresário, ele tem uma outra personalidade jurídica? Já falei para vocês que não, que é uma única personalidade jurídica, e isso implica dizer, portanto, que há confusão patrimonial. Se eu não tenho duas personalidades jurídicas, eu não tenho dois patrimônios diferentes, eu tenho um único patrimônio, eu tenho uma única personalidade jurídica. O mesmo acontece com o empresário individual, com o EI. Agora a questão é, e com o EIRELI? E com o empresário individual de responsabilidade limitada? Como que funciona? Bom, nessa situação é a mesma coisa. Nessa circunstância nós temos a mesma possibilidade. Desculpem, não é a mesma possibilidade. É que eu estou escutando aqui o barulhinho do WhatsApp chegando. Não é a mesma responsabilidade. Nós temos a configuração de duas personalidades jurídicas distintas. Nós temos a personalidade jurídica do empresário individual e nós temos a responsabilidade jurídica da pessoa física. Então, diferente do empresário individual e do microempresário individual, o EIRELI ou a EIRELI possuem duas personalidades jurídicas, a do pessoa natural, a pessoa física, e a EIRELI. Então nós temos, de fato, duas personalidades jurídicas distintas. Isso permite, portanto, eu fazer uma distinção patrimonial entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa física. Daí a responsabilidade dela ser limitada. A responsabilidade da empresa individual ela é limitada ao patrimônio da própria empresa. Demorou, galera? Nós falaremos isso com um pouquinho mais de calma daqui a pouquinho, mas a grande sacada, a grande modificação que foi promovida pela Lei 12.441 de 2011 diz respeito necessariamente ao surgimento de uma nova figura, de uma mescla de uma sociedade empresarial e do empresário individual. Nós temos uma mescla dessas duas figuras, e aí permite então que ele tenha patrimônio, porque ele tem personalidade jurídica própria. Demorou? Tranquilo? Então a lei ela inclui essa nova figura, ela está lá prevista lá no artigo 44 do Código Civil,
que traz então a figura do empresário individual como uma nova modalidade de pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. Diferente do MEI, que tem CNPJ para finalidade fiscal e não possui personalidade jurídica, o Eireli tem personalidade jurídica. Beleza? Então essa é a pergunta. Empresário individual e Eireli possuem a mesma personalidade jurídica, a mesma forma de personalidade jurídica? Não, não possuem. Porque o empresário individual possui uma única personalidade jurídica dele e da pessoa física. Eireli, duas personalidades jurídicas, da pessoa natural e da Eireli, que é a empresa individual. Tranquilo? De boa? Essa questão é uma questão absolutamente importante. Galera, seguinte, ó. Todo mundo que vai explorar a atividade empresarial como Eireli, qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer atividade empresarial? Qualquer atividade empresarial. Desde que não sejam de cunho de construção, como que eu poderia dizer para vocês, intelectual. Que tenha, que exija uma exploração de forma intelectual. Por exemplo, psicólogo. O psicólogo é que casa, né, com a ideia da própria atividade. Mas o psicólogo, quando ele vai explorar a atividade, ele não pode explorar a atividade enquanto na qualidade de empresário de responsabilidade limitada. Ele vai ter que fazer isso enquanto ou sociedade simples, ou vai fazer isso na modalidade de empresário individual, como autônomo. Beleza? Como Eireli não pode. Nós falaremos daqui a pouquinho a respeito disso. Mas qual é uma outra limitação que existe em relação ao Eireli? Primeira limitação que a legislação estabelece é a constituição do seu capital social. Nós já também trabalhamos isso em sala, mas é importante reforçar. Eu tenho que ter no mínimo 100 salários mínimos. Não é 100 mil reais, hein, galera? São 100 salários mínimos, o maior vigente no Brasil. Então eu pego o maior salário mínimo vigente no Brasil, provavelmente é o do estado de São Paulo, eu tenho que multiplicar por 100. Esse é o capital social mínimo que eu tenho que ter de constituição do capital social integralizado da empresa. Integralizado. A questão é, por que justifica, por que existe essa limitação patrimonial, essa exigência patrimonial para constituir uma Eireli? Porque ela é de responsabilidade limitada. Como eu não vou poder buscar, como regra, falaremos também disso, o patrimônio particular do empresário, o patrimônio da pessoa física que explora a atividade, eu tenho que ter um mínimo ali para garantir, então, o pagamento de credores. Então o legislador exige que se faça essa integralização desse capital. Beleza? Então, no mínimo, 100 salários mínimos é o mínimo que eu tenho que ter de capital social dessa empresa, do empresário individual. Tranquilo? Bom, vamos tratar agora de algumas diferenças que podem ser estabelecidas entre empresário individual e a Eireli. Então, a primeira situação é a seguinte, gente. Já tratei isso com vocês. Empresário individual, microempresário individual, uma única personalidade jurídica, confusão patrimonial. Eireli, empresa de responsabilidade limitada, ela cria duas personalidades jurídicas, da pessoa natural, pessoa física e da empresa. Então, há uma distinção de personalidade jurídica. A empresário individual, eu posso ter qualquer valor para integralizar o capital da empresa, para integralizar o capital, qualquer tipo de rendimento, não há limitações de rendimento. Já para a Eireli, eu preciso ter no mínimo 100 salários mínimos de capital social, como eu acabei de falar para vocês, para de fato permitir a proteção de eventuais credores. O empresário individual, ele assume o risco da empresa com seu patrimônio particular. Então, eu vou explorar uma atividade empresarial como empresário individual? Beleza. Se por acaso, como já tinha dito para vocês, vamos tentar aqui para o nosso quadro, eu tenho lá um capital social, um capital de 100 mil reais, que é explorado pela empresa individual, mas ela tem uma dívida de 200 mil, eu busco primeiro os 100 mil reais do empresário individual, da empresa individual, busco 100 mil reais pelo princípio da subsidiariedade, que nós já tínhamos falado em sala, e os outros 200 mil reais, Thiago, eu vou no patrimônio particular do sócio.
A responsabilidade do empresário individual ela é ilimitada. Agora, do Eireli, não. Do Eireli, eu vou buscar somente os 100 mil reais. Eu não posso buscar os outros 200 mil reais, os outros 100 mil reais, que é a diferença, no patrimônio do empresário. Nós veremos que há exceção, como, por exemplo, há abuso de poder econômico, há fraude. Nessas circunstâncias, eu tenho que me ater, então, de fato, ao patrimônio do empresário, da empresa de responsabilidade limitada. Ficou claro isso aqui, pessoal? Então, essas são as diferenças entre empresário individual e, de fato, empresa de responsabilidade limitada. Como eu já disse para vocês, há uma mistura, uma certa mistura entre sociedade empresarial de responsabilidade limitada e empresa individual. A mescla disso dá origem, então, à Eireli, a empresa de responsabilidade limitada. Beleza? O legislador via que essa situação era uma situação necessária e que, portanto, em 2011 acabou prevendo e estabelecendo essa forma de legislação. Demorou? Tranquilo? Bom, um ponto importante, um ponto importantíssimo aqui. O que nós estamos falando de desconsideração da personalidade jurídica da Eireli. Tiago, o que é isso? Vamos lá então, que eu vou explicar isso para vocês com bastante calma. Eu não fiz esse círculo aqui, ó. Vamos imaginar que esse círculo aqui da Eireli, então nós estamos falando aqui da Eireli. Vamos imaginar então aqui que a personalidade jurídica da Eireli, ela implica um patrimônio de 100 mil reais. Ela tem personalidade jurídica própria? Sim, é a própria personalidade jurídica que protege o patrimônio da Eireli. Beleza. Aí então eu tenho um débito de 200 mil reais e vamos imaginar que o empresário, a pessoa física que explora a atividade empresarial, tem um patrimônio de 300 mil reais. Tem um patrimônio de 300 mil reais. Bom, nessa circunstância, eu só posso buscar os 100 mil reais da empresa e acabou. Mas vamos imaginar então que tem abuso de poder econômico, que o próprio empresário, ele começa a confundir o patrimônio da empresa com o seu patrimônio particular. Ele começa a utilizar os carros da empresa como se fosse automóvel particular, começa a fazer viagens, começa a pagar débitos particulares com dinheiro da empresa. Com dinheiro da empresa. E vejam, o empresário individual, o empresário da responsabilidade limitada, ele pode ter prolabore? Ele pode ter lucro? Pode, mas isso tem que estar escriturado. Se ele começa a pegar dinheiro de forma indiscriminada, não escriturando esse valor, há confusão patrimonial, há abuso do poder econômico. Nessas circunstâncias, olha o que vai acontecer. Eu vou desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e vou buscar o patrimônio do sócio. Eu posso, no abuso de poder econômico, os 100 mil reais que faltaram aqui para fazer pagamento do crédito, eu posso buscar lá nos 300 mil reais do patrimônio particular do empresário. Quando tiver abuso de poder econômico, quando tiver fraude contra o credor. Nessas circunstâncias, o juiz ele pode determinar num processo judicial que haja desconsideração da personalidade jurídica da empresa e buscar o patrimônio particular do sócio. Demorou, galera? Tranquilo? Esse vídeo aqui é um vídeo então para explicar essa situação. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp para ver se tem alguma questão, alguma pergunta dos nossos colegas, que aí eu já consigo responder agora. O negócio aqui é bruto, gente. Não consegui ver por aqui, vou ver pelo celular. Vamos ver se tem então alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Aqui, ó, o Matheus está falando, acabou de mandar mensagem aqui, dizendo que o prazo do nosso trabalho foi prorrogado. Galera, o prazo do nosso trabalho foi prorrogado. Dia 23 foi pro dia 6, tá bom? Para todo mundo, para as duas turmas. Foi pro dia 6. Então, mandem lá o trabalho no Moodle até o dia 6, beleza? Eu acho que de fato vocês tiveram um prazo interessante para poder desenvolver esse trabalho. Eu acho que não seria necessário isso, mas como está tudo muito meio bagunçado, a gente está ainda se organizando. Eu não estou dizendo bagunça da faculdade, estou dizendo como está ainda a gente se adaptando à realidade, não é? Tá shopping fechado, restaurante, redução de atividades, o escritório a gente parou de atender o público, estamos tudo trabalhando em home office, tudo suspenso os prazos. Então, de fato, achei
conversando com o pessoal da faculdade, é importante prorrogar esse prazo aí pro dia 6 do mês que vem. Demorou? Tranquilo? Qualquer dúvida, vão mandando lá que a gente vai conversando. Tamo junto, galera. Valeu!